Olá pessoal, aqui é a professora Valentina e hoje eu trago para vocês a explicação dos exercícios da semana 4 do PET 5, oitavo ano, língua portuguesa. Bom, nós sempre começamos pela ficha técnica e hoje nós temos a unidade temática, produção de textos e análise linguística e semiótica. Então, nós vamos escrever, tá? Analisando a língua. Nós vamos escrever de maneira consciente. Objeto do conhecimento: textualização de textos argumentativos e apreciativos. Fonoortografia. Vamos lá? Atividades. 1. Leia a informação abaixo sobre o gênero artigo de opinião. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades, publicado normalmente em jornais, revistas e blogs. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais. Introdução com tese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. Desenvolvimento com argumentação. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos, e apresentar uma possível solução para a problemática abordada no seu texto. Bom, pessoal, então é indispensável que nós tenhamos em mente o que é o artigo de opinião e como ele é construído, qual é a estrutura desse artigo. Tudo bem? Eu darei algumas dicas para vocês em breve. Vamos para a primeira questão. 1. Agora que você já conhece mais sobre o gênero artigo de opinião, escolha um dos temas abaixo para que você possa escrever o seu artigo. Se possível, pesquise sobre o tema escolhido. Então, aqui, pessoal, nós temos 3 opções para um texto que vocês vão desenvolver. Vocês vão escolher entre esses 3 temas o que vocês vão utilizar no artigo de opinião de vocês, tudo bem? Então, vocês têm a primeira opção: Vidas Negras Importam, o movimento que mexeu com o mundo. Então, nós temos aqui essa opção que ficou por algum tempo nas manchetes. Vocês vão poder pesquisar notícias sobre esse movimento, tá? Talvez vocês encontrem o título em inglês, né? Mesmo que o artigo esteja em português, falando sobre, a matéria esteja em português, vocês também podem encontrar o título como Black Lives Matter, ok? O segundo tema: a onda das fake news e a influência dela na sociedade. As fake news também são um tema bem atual e recorrente, né?
Então, nós vemos bastante esse tema das fake news no nosso dia a dia, certo? Nós estamos sempre tendo acesso à polêmica das fake news. Quando surge uma notícia e aí as pessoas verificam a fonte daquela notícia e descobrimos que era algo falso, nós nomeamos de fake news, certo? Então, nós podemos encontrar muitas matérias sobre esse tema para ajudar no artigo de opinião de vocês. O impacto da pandemia na vida dos brasileiros. Bom, é um tema que é impossível vocês estarem por fora do assunto. Por quê? Se nós somos brasileiros e estamos vivendo a pandemia, nós fomos afetados de algum jeito, certo? Alguns perderam emprego, alguns estão trabalhando em home office. Vocês, estudantes da rede estadual, estão estudando remotamente. Quer dizer, a pandemia trouxe uma série de implicações na nossa vida. Então, gente, vocês vão observar aí que os 3 temas são temas atuais e são temas talvez um pouco polêmicos. Por quê? Os artigos de opinião geralmente são sobre atualidades e podem abordar questões polêmicas, sim, tá bom? Então, depois de escolher um desses 3 temas, pesquisem sobre ele para que vocês tenham bagagem, para que vocês tenham informações para argumentar, tudo bem? No artigo de opinião, vocês precisam deixar claro o ponto de vista, a opinião defendida por vocês. Então, vocês precisam de informações que concordem, que comprovem essa opinião que vocês têm, para que o leitor veja que o seu ponto de vista faz sentido. 2. Releia as informações sobre o gênero textual, artigo de opinião, resgate todas as informações que você possui sobre o tema escolhido e escreva seu texto. Não esqueça de utilizar os modalizadores para enriquecer sua redação e fortalecer sua argumentação. Pessoal, os modalizadores são aquelas palavras que nós vimos na semana 3, tá? Então, vocês podem utilizar, por exemplo, as expressões possivelmente, é necessário, é certo que. São palavras que expressam a opinião ou a intenção, o ponto de vista do autor em relação ao que ele está comentando naquele período, naquela frase. Tudo bem? E aí, veja também exemplos desse gênero textual em revistas e ou jornais. E aí, nós temos um link de um texto que vocês podem olhar. Então, só para revisar com vocês, após escolher um dos 3 temas, vocês vão organizar o texto. O que precisa ter no texto de vocês? Um título. O título pode ser o tema propriamente dito, você pode colocar lá no título do seu texto, o impacto da pandemia na vida dos brasileiros. Ou você pode modificar um pouco, claro, mantendo a mesma ideia. Você poderia colocar: como a pandemia afetou a vida dos brasileiros? O que a pandemia vem causando na vida dos brasileiros? Depois disso, é essencial que o seu texto, além do título, tenha pelo menos 3 parágrafos. Como assim? O primeiro parágrafo vai servir para introduzir as ideias que você vai explorar ao longo do texto. Então, se você escolheu o impacto da pandemia na vida dos brasileiros, no primeiro parágrafo você vai começar a falar sobre o tema, tudo bem? Então, você poderia dizer no primeiro parágrafo: atualmente, a vida dos brasileiros vem sendo fortemente afetada pela pandemia.
Essa já é a sua tese, porque você já está deixando claro que, em sua opinião, a vida dos brasileiros foi sim afetada. Depois disso, no mesmo parágrafo, você pode dizer como ela foi afetada. Muitos perderam o emprego, alunos do país inteiro foram colocados em ensino remoto e outras coisas que você queira abordar. Coloque pelo menos 2 ideias para abordar no desenvolvimento. Fechou esse parágrafo, vamos para o próximo. No próximo, você vai explicar isso que você mencionou brevemente. Você disse: muitos brasileiros perderam o emprego. As famílias tiveram a renda reduzida, pois muitos grupos familiares foram afetados, pessoas foram demitidas, pois as empresas estão com um rendimento menor, algumas empresas faliram. Aí você vai desenvolver tudo o que você tiver para falar. Tá? E você pode colocar dados, estatísticas que você tenha pesquisado. Cite a fonte. De acordo com o Ministério do Trabalho, tantas mil pessoas, tantos milhões perderam o emprego. Tá? Coloquem fontes que deem credibilidade para o seu texto. E no final, você vai fechar, concluindo o seu texto e dando uma possibilidade de solução. Então, você poderia dizer: após o término da pandemia do coronavírus, é essencial que o comércio seja estimulado, que o governo dê apoio aos pequenos empreendedores para que haja geração de novos empregos. Então, você vai colocar a sua conclusão, dando uma possível solução para o caso. Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima!